Olá, eu sou Cris Micalquenas, eu sou psicóloga, sou coach, sou facilitadora de expansão de consciência. E agora eu vou continuar a minha história. Eu estou falando sobre toda a minha jornada espiritual desde a minha infância até o dia de hoje. Então, vou continuar. Hoje é o capítulo 2 da minha história espiritual. Eu estou contando como que era a minha família. No outro vídeo eu contei como que eram meus pais, minha infância, como é que foi. Hoje eu vou contar sobre meu avô paterno, o vovô Lalau. Então, o que eu aprendi com meu avô? Meu avô, ou melhor, todos os meus 4 avós, eles vieram da Lituânia, fugidos da Revolução Russa. Então houve a Revolução Russa e eles foram convidados. Ou vocês escolhem ficar aqui e vai ter o comunismo, ou vocês podem se retirar e ir embora. E eles escolheram se retirar e ir embora. Cada um morava numa cidade e eles vieram crianças com os pais deles. Eles vieram com meus bisavós para o Brasil. Então saíram da Lituânia. Muitos deles compraram uma avó, a vovó Helena, da parte materna. O pai dela já tinha uma condição financeira melhor, porque ele tinha uma carruagem, era motorista de carruagem. Chique, né? E ele comprou uma passagem e veio para o Brasil. Os outros vieram naquele esquema de trabalhar em fazenda de café, como muita gente chegou aqui no Brasil. E quem mais me contou a história foi meu avô materno, o vovô Lalau. Porque a gente ia para o sítio nas férias e meu avô também ia. E toda vez que a gente estava na mesa, ou do café da manhã, ou do almoço, ele contava como que era a história dele, desde quando que ele nasceu. E eu depois vou contar vários pedaços dessa história para vocês. Ele contava que ele tinha 5 anos de idade e lá eles eram muito pobres. Eles tinham uma pequena fazenda, eram agricultores, né? E na Lituânia, é o norte da Europa, faz um frio danado, só tem 4 meses de verão, 4 meses que não tem neve. E eles tinham que fazer tudo. E naquela época, lá atrás, eu nem sei se eles na fazenda tinham luz elétrica. Eu acredito que era tudo a vela ainda. Fogão a lenha, o forno a lenha. E ele falou que tinha um forno a lenha, assim, arredondado. Parece o nosso forno de pizza, só que ele era mais baixo, mais assim, achatado. Parecia assim uma calota, assim, arredondada. Tanto que alguns anos atrás eu fui para a Lituânia e eu vi. E o meu pai falou, olha, no inverno as crianças dormiam em cima do forno, porque era quentinho. E o gato, o cachorro, todo mundo ia para cima do forno, porque era o lugar mais quente da casa. Então, imagina 4 meses só de verão e o resto tudo de neve. Então, eles tinham que cultivar nesses 4 meses. Começava a digelar, então já tinha que arar a terra, plantar a beterraba, plantar o repolho, plantar tudo, a batata, para eles poderem cultivar, nascer, colher e guardar no celeiro para todos os meses de frio. Então eles guardavam as maçãs, as batatas. Eles falavam que tinha um buraco grande na terra, porque na terra não congela. E eles colocavam feno, uma camada de maçã, feno, uma camada de beterraba, feno, uma camada de batata. E assim eles tinham os alimentos para o inverno inteiro. E meu avô, ele contou que ele, antes dos 5 anos, todo mundo tinha que trabalhar, mesmo criança. Então, qual que era a função dele? Cuidar da vaca. Eles tinham uma vaquinha só. Então, ele o que fazia? A vaca ia pastar e ele ia junto com a vaca, para a vaca não fugir. E ele pastorava a vaca.
E quando a vaca deitava para dormir, o que ele fazia? Ele deitava assim em cima da vaca, ficava também no quentinho, porque se ele adormecesse e a vaca levantasse, ele acordaria, porque ele cairia e cuidaria da vaca, não perderia a vaca. Imagina só a responsabilidade desse menino ter que cuidar da vaca da fazenda. Como é diferente a nossa realidade, né? Uma criança de 4, 5 anos de idade não pode fazer nada aqui. É tratada feito criancinha. E lá não. Lá ele já tinha uma função, uma profissão. Cuidar da vaca. E deixa eu contar dos outros avós também, já que eu tô falando do início dos avós. Então, os outros 2 avós, os pais do meu pai, eles vieram para cá, vieram também para fazendas, né, trabalhar, só que logo eles vieram para São Paulo, ter um emprego no frigorífico Arno, porque eles vieram da Lituânia, eles aguentavam o frio, e o trabalho deles é o quê? Trabalhar dentro do frigorífico, carregar aquelas peças de carne no ombro, e eles eram todos mais fortes, né? Carregar no ombro de dentro do frigorífico para fora do frigorífico, de dentro do frigorífico para fora do frigorífico, porque eles tinham força e eles aguentavam. E a minha avó, a vovó Vera, também trabalhava carregando peça de carne, peça de boi, de vaca aqui no ombro. Então, o início da vida deles foi assim. E eles se conheceram trabalhando no frigorífico. E eu sei que o vovô Casimiro, ele veio para o Brasil, ele tinha acabado o serviço militar e ele era alfaiate. Então ele falou, eu vou para a América fazer minha vida. A família dele toda ficou na Lituânia, né? Porque eles tinham uma família muito grande, que eu conhecia uns 4, 5 anos atrás. Sou muito grata por tudo isso. E ele foi fazer vida na América. Só que depois ele descobriu que ele chegou na América do Sul. Não foi na América do Norte, como que ele pensava chegar. E tudo bem. Graças a Deus nós estamos aqui, né? Eu nasci aqui. Então, eles começaram a trabalhar no frigorífico, namoraram, casaram e com o dinheiro do frigorífico eles compraram uma máquina de costura. E meu avô de noite começou a costurar, começou a fazer terno. E eu acho que meu avô saiu primeiro do frigorífico e depois saiu a minha avó. A minha avó era bem assim, sabe? Uma mulher da roça mesmo, sem cultura, sem estudo, mas ela era, sabe, assim, fortona, que dá conta de tudo. E meu avô começou a trabalhar como alfaiate, começaram a melhorar a vida. Aí minha avó saiu do frigorífico, compraram 2 máquinas de costura e começaram a produzir. E aí chegou uma época que meu avô teve uma loja, sabe aquelas lojas de antigamente que vendiam um pouco de roupa, um pouco de tecido, um pouco de coisinhas para casa. Só que chegou um momento que a loja dele era no lugar que eles mudaram tipo assim, a pista, a avenida, né? Que era lá perto da Estação da Luz. Então eles elevaram a rua e a loja ficou lá para baixo. E nessa época, meu pai me contou que meu avô tinha, eu acho que uns 4 ou 5 carros de praça, táxi. Então eles tinham carro e os taxistas rodavam com isso. E depois que fizeram essa coisa, mudar a avenida, não deu mais para ter os carros, que eles estacionavam os carros dentro da loja. Então, foi uma transformação de vida também. Aí a vida deles deu uma queda com tudo isso. Mas não tem problema. Eles investiram em casinhas de aluguel, tipo pensionato, casinha. Como que era lá perto da Estação da Luz? Eles tinham tipo assim uns quartos para quem chegava na cidade e se alojava lá. Aí depois, como começou a mudar as regras, a mudar as leis, também atrapalhou o negócio do meu avô e ele foi cada vez mais quebrando, mas ficou numa vidinha assim simples e confortável.
Bom, essa era a história do vovô Casimiro e a vovó Vera, do meu lado paterno. Aí do lado materno, a vovó Helena, ela era já de uma família um pouquinho melhor, tanto que o pai dela comprou passagem, eles vieram para cá e começaram uma vida. Não sei a história dela, não sei direito como é que foi. Eu só sei, conheço a história a partir de quando o vovô Lalau casou com ela e a partir daí sim, eles começaram a ter uma vida. E uma das coisas que meu avô me conta, que eles, para ter um dinheirinho a mais, eles faziam batata frita e vendiam no cinema. Então, o vovô Lalau, ele era muito criativo. Ele sempre foi criativo desde pequeno, desde a época da vaquinha. E ele fazia batata frita para vender na sessão de cinema e ter um dinheirinho a mais. Por isso que ele foi crescendo. Então, gente, quem cresce, quem quer crescer, cresce. E cresce fazendo coisas que aparecem, as possibilidades, pegando as oportunidades na mão e indo atrás delas e fazendo. Não apenas, vou chamar a prosperidade para a minha vida, vou entrar na lei da abundância do universo. Você faz isso, só que na hora que vem, você pega e faz. Não adianta a coisa vir e você, a oportunidade veio e você não faz nada. Aí você não vai ter nada, você vai ficar sentado no sofá. É uma escolha. Então, gente, tudo na vida é uma escolha, depende de você. Então, ele tinha muito essa coisa da garra, do pegar, do fazer. Que eu acabei aprendendo tudo isso com ele. Então, eu aprendi muito com todo mundo, né? Bom, mas vamos voltar pro lado assim mais espiritual da minha história. A gente ia pro sítio e meu avô contava todas essas histórias pra gente, né? E nessas histórias que ele contava, ele também disse que na época de juventude dele, ele começou, quando criança, a estudar em colégio de padre, porque eles, depois de sair da fazenda, as irmãs dele conseguiram fugir para São Paulo. A minha bisavó não fazia dívida na vendinha para poder sair da fazenda, né? E minha bisavó veio viúva com 5 filhos pro Brasil. Pode um negócio desse? E ela deu conta do recado. Então, as 2 irmãs mais velhas fugiram, foram trabalhar num hotel em São Paulo. Começaram a melhorar, minha avó com os outros filhos ficaram na fazenda, não fizeram dívidas e conseguiram ir para São Paulo. E aí meu avô estudava em colégio de padre, era coroinha, e ele era coroinha porque ele podia ir para o sítio dos padres, e ele ajudava também no sítio dos padres, e aí ele podia ter leite e ovos que ele trazia para casa. Então ele sempre assim, foi esperto, tanto que ele queria ser padre. Só que minha bisavó não queria que ele fosse padre, né? Porque ele era o mais esperto da família, né? E ele desistiu dessa ideia de ser padre, né? Para continuar cuidando dos irmãos e cuidando da minha bisavó, da babuinha. Só que ele aprendeu muito com tudo isso. Aí na juventude, ele começou a frequentar o Centro Esotérico do Pensamento, que é uma escola de expansão de consciência, uma escola muito antiga. E ele começou a trabalhar com projeção astral. Então, ele dizia que ele, deitado na cama dele, se projetava para ver as horas no relógio da Estação da Luz. E ele foi treinando isso. E com esses estudos, ele também treinava telepatia, treinava um monte de coisa. E ele ficou um tempo lá, só que depois acabou saindo, porque tinham outras pessoas que acabavam ficando até meio loucos de não saber lidar com tudo isso. E também ele casou e mudou de vida, mas ele aprendeu muita coisa lá. E quando a gente ia para o sítio, ia eu e meus primos, meu irmão, e o que a gente fazia à noite?
Às noites no sítio, a gente fazia sessão de hipnose, ou melhor, meu avô hipnotizava a gente. E a gente adorava isso. Então a gente brincava de, assim, ele hipnotizava alguém, colocava uma cadeira aqui, e colocava assim, os pés da pessoa aqui e a nuca aqui. E a pessoa ficava durinho, feito uma tábua. Você podia até sentar, que nem machucava e nem fazia problema nenhum. Porque a pessoa virava uma tábua. Ele teve uma vez que fez eu esquecer o número 3. Então, eu começava a contar 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14. Tudo que tinha 3, deletou da minha mente. E depois voltou. Então, muita coisa assim ele fazia com a gente. E aí eu comecei a ficar assim, quantas coisas que existem que não ensinam pra gente. Quantas coisas, quantos poderes mágicos que o ser humano tem. Aí a minha mãe falava que a babunha, mãe desse avô, ela lia cartas. Ela pegava o baralho e lia sorte. E tudo isso, quando eu era pequena, que coisas interessantes existem, além da minha avó filosofia, que as pessoas não ensinam. Então, todas essas sementinhas foram plantadas dentro do meu ser. E como eu falei no vídeo 1, eu tive o privilégio de ter uma mãe católica, um pai que não ligava muito para a religião, mas ele era assim muito alegre por dentro, ele gostava de coisas científicas, meu pai. Ele gostava das exposições, sabe? Tudo que era exposição científica ele ia. Ele queria saber como as coisas funcionavam. Ele gostaria de ter estudado engenharia, mas não estudou. Então ele sempre queria descobrir como é que as coisas funcionam. Então eu tinha um pai que me levava para esse lado científico, de ver a natureza, de ver um carro como funciona, uma lâmpada como funciona. E uma mãe que estudou em colégio de freira e era filha de Maria. Filha de Maria, mas com esse pai que estudou no Centro Esotérico de Pensamento e trabalhava com os poderes da mente. Então era muito interessante tudo isso na minha vida. E quando eu fiz 11 anos, a gente mudou para lá em Perdizes, pertinho do Colégio Batista Brasileiro, e me colocaram no Colégio Batista. Porque sempre a ideia era essa, estudar perto de casa para ir a pé. Nada de estudar longe. O colégio mais perto é o melhor colégio. Então é esse colégio que você vai estudar. Então minha mãe não tinha frescura se o colégio tem nome, não tem. Não, é o colégio lá de casa. É o que dá menos trabalho. E então fui estudar no Colégio Batista. Então eu tinha meu lado do pai que era mais científico, minha mãe que era mais assim religiosa, religião católica, o Colégio Batista, que aprendi muito da religião batista, e meu avô, que era mais místico. Então, imagina assim, todo esse leque. Então, eu fui privilegiada de ter essa família assim, multi-ecumênica. Então, e sempre tive a liberdade. Religião nunca foi uma coisa imposta. Religião sempre foi uma coisa de aprender. Cada religião é interessante, porque uma vez esse lado, outra vez esse lado, outra vez esse. Então, tudo são pontos de vista do maior, do grandioso, do universo, de Deus. Então, eu vou ficar por hoje aqui, que eu contei já todo o início, desde a infância e minha adolescência, todo esse caminho religioso. O próximo vídeo vai continuar na adolescência. Eu no Colégio Batista. Como é que foi essa adolescente com todas essas influências religiosas? E minha mãe também frequentava a centro kardecista. Então, imagina como é que foi tudo isso, essa adolescente num colégio batista, católica, espiritualística, mística, científica, num colégio
cristão. Foi muito interessante. E foi aí que deu clique, quando eu tinha 11 anos de idade. Só que isso é história para o próximo vídeo. Beijo!